Conjecta expositor. Em tempo de crise de saúde, não se poderia deixar de conversar com a medicina e, especificamente, conversar com uma médica que é da área. Mas antes, uma pergunta. Uma médica também fica doente? Médicos também ficam doentes? Boa noite, Léo. Os médicos também ficam doentes. E eles estão com bastante medo também do coronavírus, pode ter certeza. É esperado que, durante a pandemia, mais de 70% a 80% dos profissionais que estejam na linha de frente sejam contaminados pelo coronavírus. Isso é inequívoco. Bem, nós já tivemos uma série de variações do coronavírus que se espalharam pelo mundo, pelo Brasil, inclusive. E uma destas versões matou bastante gente há uma década atrás, mais ou menos. Qual é a diferença agora? Por que os médicos estão com medo especificamente desta evolução do vírus? Então, é muito interessante o comportamento desse novo coronavírus, né? Eu tenho uma convicção de que ele não foi criado em laboratório, ele veio da natureza. Agora, esse novo coronavírus, ele, em relação aos outros, ele tem algumas diferenças e nós, na parte ocidental, digamos assim, quando ele chegou na Europa, já com algumas mutações também, nós, do lado ocidental, temos menos contato com os coronavírus do que a China. Por isso que essa versão, esse novo coronavírus, teve uma intensidade de manifestações clínicas e uma letalidade menor na China do que quando ele chegou na Europa e do que quando ele está chegando para nós aqui nas Américas, tanto na América do Norte quanto na América Latina como um todo. Nós não teríamos resistência por ser uma novidade para nós. Exatamente, é bem isso. Da mesma maneira, quando os espanhóis e os portugueses, quando os descobridores chegaram aqui e trouxeram a varíola e a varicela, e houve uma mortandade dos índios por esses vírus também da varíola e da varicela, porque eles não tinham nenhuma imunidade, entende? Nós, da mesma maneira. E, de uma maneira muito peculiar, algumas pessoas, entende? Esses 5% que apresentam as formas mais graves da doença, acontece uma resposta do nosso sistema imunológico exacerbada, e essa resposta imunológica que determina a letalidade. Independente do agente agressor, a gente tem como se fosse uma overreaction, ou então, o termo mais apropriado, uma tempestade de citocinas, de substâncias inflamatórias, né, em defesa, e essa super reação do nosso sistema imunológico determina essa letalidade de 5% da população. Porque ele, de certa forma, ainda 80%, né, cerca de 80% vão ter formas leves ou até assintomáticas. Ou seja, uma parte de nós, o organismo de tal maneira se assusta com o que está acontecendo, que tem uma reação defensiva tão grande que acaba morrendo pelo excesso de defesa que produz a um corpo estranho. Exatamente. Então, me diga o seguinte: dessas formas graves precisa necessariamente também tratar essa resposta inflamatória. Não é só mais a questão do agente, mas tratar essa resposta inflamatória. Sim, quer dizer, você tem que tratar, a medicina tem que combater o vírus e tem que combater a reação excessiva que o organismo tem ao vírus. Sim, mas eu te digo mais, o grande desafio é descobrir que essa resposta inflamatória, seja ela equilibrada ou exagerada, ela é geneticamente determinada. Então, o grande desafio é descobrir qual indivíduo vai ter uma resposta inflamatória equilibrada e superar de uma maneira tranquila, sem essa superreação e sem grandes danos,
e qual vai ter essa resposta exagerada? Esse é o grande desafio. Nós ainda não temos esses marcadores para descobrir quem vai por um lado ou quem vai por outro. Quer dizer, então, na verdade, quando vem uma mentalidade simples, como é a mentalidade do presidente da República, e entende que um remédio único salvaria a todos, e recomenda, inclusive, que se abandone a preservação de contato, nós estamos ouvindo uma grande bobagem ao ouvi-lo dizer isso. Sem sombra de dúvida, sim. A gente está diante, a primeira visão, a gente está diante de uma doença que é sistêmica. Ela não afeta só apenas o aparelho respiratório, mas ela tem manifestações neurológicas, manifestações do aparelho digestório, manifestações renais, e além das manifestações respiratórias. Ela tem principalmente manifestações nos órgãos onde tem a porta de entrada para o vírus, que é uma enzima, né, chamada enzima conversora da angiotensina, que é uma substância que controla a nossa pressão arterial, e onde nós temos uma grande quantidade de receptores para essa enzima conversora da angiotensina, então, nariz, sistema nervoso central, sistema respiratório, né, a parte inferior, pulmão, rins, aparelho digestivo, tem uma possibilidade de ter manifestações do vírus. Uma coisa interessante, é difícil explicar, principalmente num país que não se volta muito ao conhecimento científico, que um organismo que inclusive se discute, né? O vírus é um ser vivo, é um começo de vida ou não é, né? Quer dizer, há inclusive quem considere o vírus uma criatura, um ser intermediário entre o mineral e o animal, né? Quer dizer, ele não é exatamente um animal, mas ele tem DNA, tem RNA, quer dizer, ele tem o que um animal teria na sua base, mas ele não sobrevive sozinho. Então, ao mesmo tempo, ele tem uma agilidade muito grande de transformação, alterando-se a si próprio. Quer dizer, isto é o mais bonito do que o Darwin tentou nos dizer. Né? Mas usamos Darwin porque somos profundamente religiosos. Né? Tu acreditas que depois deste episódio todo, em que o darwinismo está evidente no vírus, o Brasil vai se preocupar mais com ciência, vai acreditar mais em pesquisa, vai investir mais em formação de pesquisadores? Olha, isso é uma pergunta bastante capciosa. Eu acho que vai depender das políticas, digamos assim, né? Atualmente, a gente está numa fase meio tenebrosa nesse sentido. A gente está vendo cada vez mais se deixar de investir na educação desde a básica até a avançada. Então, consequentemente, eu não vejo, nesse momento, no panorama atual, de que possa se mudar, a menos, tu mesmo falasse, se o próprio presidente não acredita no impacto que essa doença pode dar do ponto de vista clínico. Ele não acredita do ponto de vista social, de que o isolamento, até que nós conheçamos melhor essa doença com múltiplas facetas, entende? Ele não acredita que a gente ainda vai demorar de 1 ano a 1 ano e meio, no mínimo, para desenvolver uma vacina que possa nos prevenir contra o coronavírus. Então, o isolamento social, no momento, ainda é a melhor forma de evitar. Ele acredita que um remédiozinho possa ser único para essa doença multifacetada. Então, eu não tenho muita credibilidade que, ao final da pandemia, a política, nesse sentido de produzir pesquisa,
né, do ponto de vista de política de governo federal, se modifique. Os grandes centros propagadores de conhecimento nesse país, principalmente a nível de São Paulo, a nível da USP, mas outros centros também, porque a gente tem pesquisa se desenvolvendo em todos os lugares desse país, mas às duras penas, entende? Como reflexo da própria falta de política central nesse sentido. Então, eu não acredito. Então, a nível mundial pode ser, mas aqui continuará às duras penas. Porque muita gente se manifesta que não se deve polemizar o assunto, que o coronavírus não deve ser uma questão de política. Nós já conversamos, ambos pensamos de modo semelhante. A questão de saúde pública, o que inclui o coronavírus, é essencialmente uma questão de política, é uma questão de decisão política, não só do que fazer no momento, mas é uma questão de política no sentido de apetrechar o Ministério da Saúde, os centros de pesquisa, os pesquisadores, de meios suficientes para que nós tenhamos o domínio disso. E quando se fala no assunto, não se trata apenas da alta e sofisticada pesquisa. O Brasil não produz máscaras, o Brasil não produz ventiladores pulmonares, o Brasil... E máscara é uma coisa elementar de se fazer, né? E num determinado momento, os hospitais se surpreenderam sem material de trabalho mínimo. Quer dizer, como tu vês a questão da política pública brasileira com relação à sua saúde, à saúde nacional? Eu também vejo de uma maneira bastante cética, bastante pragmática, infelizmente. Assim. Se a gente fosse, nesse momento, olhar apenas o âmbito do coronavírus, porque a gente tem uma série de outras doenças agudas, como o coronavírus, e crônico-degenerativas, que a gente também tem que traçar políticas para todas elas. Mas no corona, que é o assunto da nossa conversa e o assunto em questão. A gente hoje, digamos, desde o início do ano, desde que apareceu o coronavírus na China e ele se disseminou para a Europa, nunca, talvez, em tão pouco tempo, se estudou tanto de uma doença só e de um agente, né, infeccioso por si só, para tentar destrinchá-lo. O vírus já está todo decodificado, o seu RNA, entende? O comportamento clínico dele, a gente já está entendendo esse comportamento. Então, eu te diria, por exemplo, hoje já se sabe, com a experiência principalmente da Itália e da Espanha, né, de que a doença ela tem 3 fases. A primeira fase é aquela fase que parece um resfriadinho, entende? E que é a fase 1, e essa fase é a fase que a gente deveria começar necessariamente a tratar com possivelmente a azitromicina e a hidroxicloroquina. E talvez um anticoagulante, porque já se sabe da tendência às tromboses, à trombogênese na pequena circulação que o vírus determina. A segunda fase da doença que começa, se tu não consegue ultrapassar essa primeira fase, né, o teu sistema imunológico delimitar ali o fim, fica sintomático até o 5º, o 7º dia, tu pode estar entrando na segunda fase, que é a fase que vai determinar a resposta inflamatória do teu organismo contra o agente agressor. E essa fase, a segunda fase, é a fase crucial. É a fase que tu podes, daqui a pouco, ter a tempestade inflamatória e ter a forma grave. Mas tu vê, só vai ter a forma grave... Deixa-me só fazer um parênteses rápido. Quer dizer, o processo inflamatório é exatamente o resultado de um processo de defesa, certo? Defesa, exatamente, exatamente. E a gente sabe que quando chega na fase inflamatória, 5% vai ter essa tempestade inflamatória e vai ter a forma grave para ventilador. Então, pensa bem, se tu tiver uma política de um bom atendimento aqui na primeira fase e conseguir evitar até que o paciente chegue na segunda fase, mas tu conseguiu detectar ele na segunda fase, entre o 5º, 7º, 8º dia, começar com anti-inflamatório
aqui, será que a tua política é só de comprar ventilador? Porque talvez ele não chegue na tempestade inflamatória. Então, as pessoas, tu sabes muito bem disso, muita gente aqui no Brasil acha que confunde política com politicagem. Na verdade, política é uma coisa que é do nosso dia a dia. O leite que chega na tua mesa todos os dias depende de uma política, uma série de outras coisas depende de política, mas as pessoas acham, né? Então, na verdade, eu acho que a gente tem que polemizar o vírus, a gente tem que criar uma política de atendimento. Se a gente compreender essas 3 fases, a gente institui uma política para atendimento da primeira fase, uma política de atendimento na segunda fase e uma política para atender os casos graves, que estão em 5%. Sem despender e comprar um monte de ventilador que daqui a pouco pode até estar sobrando aí desnecessariamente. Sim. É uma política de administração pública, né? E uma coisa que muita gente não entende é que não se trata apenas de curar a doença. Precisa de espaço hospitalar para receber o doente para poder administrar. Ora, se você acumula doentes em consequência de coronavírus, não caberão todos nas UTIs. Exatamente. E excluindo pessoas com outros males que também precisam de UTI. Então, não se trata apenas de ter um remédio disponível, se trata de não proliferar a doença para que os médicos, o sistema de saúde, as casas de saúde, hospitais, etc., tenham como cuidar disso, porque as pessoas parece que não estão raciocinando sobre a sobrecarga, estão raciocinando apenas sobre a possibilidade curativa, né? Os hospitais estão perto do limite, segundo consta, os hospitais públicos já estão com quase 100% de suas vagas tomadas. Como está a questão do espaço das casas de saúde em geral, tendo em vista essa crise? Então, mais uma vez, essa questão da gente não tentar evitar que os hospitais e as enfermarias e as UTIs fiquem sobrecarregadas é, mais uma vez, uma questão política. Aí vem a política de isolamento social. Porque se a gente contabilizar que 80% terão uma forma leve e podem ser conduzidos ou ambulatorialmente ou até em domicílio, mantendo o isolamento social. 20% terão formas moderadas, aquela fase inflamatória, e 5% desses terão a forma grave. Mas se muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo, é aí que o sistema entra em colapso. Então, a política de isolamento social é muito importante e dentro dessa questão de isolamento social tem que ter uma questão de uma outra política. Né? Se a gente extrapolar a nossa conversa agora, um pouquinho da questão saúde, e entrar um pouquinho na geografia, né? À vontade. Certo? Na questão de definições do que é um espaço opaco e o que é um espaço luminoso, nós dois agora estamos no espaço luminoso. Eu poderia estar muito bem fazendo o meu isolamento, meu distanciamento social aqui agora, né? Estou com computador, tenho banheiro, tenho água, posso lavar as minhas mãos, tenho álcool gel à vontade, luva, máscara, tudo. Tu também estás aí no teu escritório, na tua biblioteca. Isso é um espaço luminoso, onde a gente pode ter acesso a uma série de privilégios, digamos assim. E o que são os espaços opacos? Essas definições vêm de Milton Santos, um geógrafo. O espaço opaco são as pessoas da periferia, são as pessoas onde, às vezes, num cubículo tem 11 ou 10 ou 15 pessoas fazendo isolamento juntos, com dificuldade de saneamento básico, com dificuldade de ter acesso a água e sabão para poder lavar as suas mãos, entende? Com dificuldade de mobilidade para ter acesso ao atendimento, mesmo que seja primário, para dizer que tu tens uma forma, estás na fase inicial e toma esse remédio. Isso também depende de política. Qual é, do ponto de vista social, que esse governo tem promovido suporte para essas populações mais vulneráveis desses espaços opacos, para que eles também possam manter o seu distanciamento? São pessoas que muitas vezes
saem às ruas para fazer um trabalho autônomo, alguma coisa, para garantir a comida daquele dia e precisam sair de novo. Então, é muito fácil essas pessoas dizerem como é que eu vou me manter isolada e não tem nenhuma política de apoio, de suporte e de que possa fazer com que esse mais vulnerável também se mantenha, né? Eu penso, então vamos instalar uma torneira, mesmo que social, um banheiro, mesmo que social, um chuveiro, mesmo que social, naquele espaço vulnerável, que as pessoas possam ali tomar banho, lavar as suas mãos e que voltem mesmo para os seus cubículos e que comida chegue a eles para que eles não precisem ir para as ruas. É política também. Então, precisaria de política de saúde e políticas sociais nesse momento. Uma coisa que se percebe, e já está havendo alguma autocrítica, é que todas as falas e orientações que o governo colocava a circular era para uma classe média, né, que tinha espaço doméstico, seguro, tranquilo, etc. E, de fato, muitas pessoas não têm um espaço doméstico que permita um isolamento mínimo. E como pessoas saem para ganhar a vida necessariamente e depois retornam contaminando todo o seu derredor. Há outras pessoas que coabitam... Então, eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta, de ordem mais técnica para médica mesmo. O que pessoas que não têm todas as condições de estrutura doméstica para manter o isolamento bonitinho, recomendado, luminoso, o que pode ser feito? Quer dizer, qual é o cuidado mínimo? Qual é a necessidade mínima? Deixe-me adiantar um pouquinho. Sabe-se que na República Tcheca teve um mínimo de contaminação. Parece que o controle lá deu-se por máscara. Desde o princípio, todo mundo usando máscara. Parece que a máscara que eu uso protege mais o outro do que a mim, na medida que eu não lanço resíduos meus sobre o outro. Então, parece que se ambas as pessoas usarem máscara, que se encontram, quer dizer, se todo mundo estiver usando máscara, parece que a proteção tem um avanço muito grande. Muita gente saiu comprando tudo quanto é álcool gel que encontrava, mas foi mal informada que água e sabão é o suficiente para desmanchar a capa protetora do vírus. A orientação de que líquidos quentes, água quente, chá quente, não só para lavar a mão, mas também para beber, ajudaria porque protege a garganta e protege as mãos. Eu queria que o que é que pode ajudar as pessoas? O que, dentro daquilo que todo mundo pode ter acesso, não adiantaria uma recomendação para aquilo que poucos têm acesso. Dentro daquilo que todos temos acesso, o que tu recomendarias para que as pessoas pudessem se proteger? Eu acho que, realmente, o uso da máscara, eu usando a máscara, eu estou te protegendo, a outra pessoa que está usando a máscara está protegendo. Mas daí deveria também vir uma massiva campanha de educação sobre o uso correto da máscara. Eu acho que até os meios de comunicação, de uma maneira ou de outra, estão tentando fazer essa educação, mostrar e difundir, né? Tentar proporcionar que as pessoas tivessem acesso, né? Mesmo os espaços mais vulneráveis, chegasse a materiais de higiene e limpeza para que as pessoas pudessem lavar as mãos. Isso é muito importante. Então, realmente, usar as máscaras seria uma medida bastante importante para diminuir. Veja bem, a infectividade do coronavírus, do novo coronavírus, ela é altíssima, certo? Então, o isolamento, o distanciamento é muito importante, mas a gente está falando agora de espaços vulneráveis, dos chamados espaços opacos. Se a gente não consegue distanciar demais essas pessoas, a gente precisa, pelo menos, evitar que as gotículas que a gente emite quando a gente está falando normalmente, certo? Então, o uso da máscara é fundamental nessa hora e proporcionar que essas pessoas possam ter
uma troca frequente, porque também não adianta, quando eles estão usando a máscara, daqui a pouco põe aqui no queixo, e daqui a pouco colocam no bolso, daqui a pouco colocam a mão aqui, e aí daqui a pouco tiram a máscara, e o que ele pegou aqui fora, daqui a pouco eles põem a mão no próprio rosto. Então, é educação. Daqui a pouco a gente cai na política de novo, tem que ter uma política de educação. Essas pessoas também são mais vulneráveis em vários aspectos, em vários domínios. Eu não consigo fugir nesse assunto e dizer que a gente não vai politizar o vírus, que é impossível não politizar. Ele depende de políticas de educação, de orientação, de esclarecimento, ele depende de políticas sociais, ele depende de políticas de saúde. E eu não vejo grandes ações nesse sentido, que não sejam ações, às vezes, pontuais, mas uma política e que passe, né, de um governo central e que emane e que distribua isso num país de dimensões continentais, eu não vejo essa propensão. Eu vejo o Estado que determina o lockdown, ou o Estado que determina um isolamento com algumas flexibilidades, e cada um vai por si, e vejo os médicos, de uma maneira, tentando criar os protocolos, baseado nos protocolos europeus, porque o comportamento do vírus aqui está parecido com o comportamento europeu, e até pegando pessoas mais jovens também. Então, o isolamento vertical não se aplica aqui, porque não é uma doença só de idosos, aqui ela tem cerca de 30% a 40% de manifestação em pessoas previamente ígidas, sem estarem em nenhum grupo de risco, certo? Previamente ígidas e com faixa etária abaixo de 60 anos. Tem uma coisa que também está difícil de parte da população entender, é isso, quer dizer, há um argumento de que criança e jovem não sofrem tanto a invasão do coronavírus, que então poderia sair. Ora, as pessoas têm dificuldade de entender que uma criança pode ser portadora do vírus, ainda e que vai para dentro de casa como portadora, transportando o vírus para os pais, para os avós, né? Então, quer dizer, esse esclarecimento se faz, sobretudo, necessário por políticas públicas. Agora, há uma coisa que é resultado das mídias sociais, que são grupos de ódio, grupos de torcida encanzinada, raivosa, em que parece que se não pode mais argumentar. Quer dizer, a capacidade de persuasão diante desses grupos esgotou-se, porque a resposta sempre é ódio. Há estudo, inclusive, no Brasil. Você sabe que os governadores do Nordeste têm uma organização própria, dirigida por um cientista importante, que é Nicolalles, né, que tem toda uma importância científica no mundo, e eles constataram uma coisa interessante. Cidades que têm aeroporto internacional têm uma contaminação muito mais ampla. Por quê? Trânsito de ida e vinda. Fluxo de pessoas. O coronavírus é uma doença que se espalha pelo trânsito de pessoas, seja internacionalmente e seja depois no Brasil, pela relação das pessoas com seus próprios familiares. Exatamente. Pessoas que trabalham e se movimentam. E, de fato, uma política pública de esclarecimento me parece necessária. Aí eu queria retomar a pergunta lá do começo. Será que de tudo isso não resta uma preocupação mais importante com ciências? Será que a população mesma não será sacudida com isso? Eu próprio tenho dúvida, né? Porque ainda hoje discutia com alguém que era religioso. A pessoa me dizia que, graças a Deus, não ficou doente. Aí eu ironizei. Então, você acha que a divindade para e faz uma separação? Vou botar doença naquele, não vou botar doença nesse. Né? Como se fosse um ser, né, acima de todos, aí escolhendo a dedo
quem vai contaminar e não vai. Né? Bem, eu não sei se tu terias algo que, de algum modo, nós pudéssemos ajudar a chegar às autoridades públicas. Né? O que mais as autoridades públicas podem fazer? Que esclarecimento que não está circulando via autoridade pública? Eu entendi os teus esclarecimentos e vamos tentar espalhar esse vídeo o máximo possível. Mas o que as autoridades públicas poderiam fazer também como esclarecimento da população? Bom, eu acho que agora, nesse momento, não adianta a gente dizer assim, a população não tem educação prévia, até se criar uma política de educação e tudo mais, isso também leva até, às vezes, gerações. Eu vou expressar a minha sincera opinião, nesse momento, onde nós estamos. Não importa chorar o leite derramado agora, que a população não é esclarecida. Muitas das pessoas, dessas populações vulneráveis, desses espaços opacos, são pessoas semi-analfabetas ou analfabetos funcionais, com uma dificuldade muito grande de abstração e conseguir abstrair o que é um vírus, esse ser vivo que tu falasses, tão primário, mas é um ser vivo, e que ele tem, pelas suas próprias limitações, ele precisa de uma outra célula para coabitar e ele poder sobreviver, entende? Então, ele depende dessa outra célula. Então, ele é um parasita. Eu não usaria esse termo, eu diria assim, ele está cumprindo a vocação dele, ele precisa estar numa outra célula para, do RNA dele, ele decodificar um DNA. E aí ele vai também incluindo o DNA dele na célula e vai tornando ela doente. Sim. E ela vai ficando a serviço dele. Quer dizer, a célula humana, então, é um ambiente necessário ao coronavírus. Exatamente. Ele está cumprindo a vocação dele, assim como a gente está cumprindo a nossa. Então, acho que nesse momento, sinceramente, eu vou expressar a minha opinião. Se nós tivéssemos um líder carismático, um líder esclarecido também, que fosse para a rede nacional e falar todas essas coisas, né? Mesmo que ele falasse de questões morais, éticas e religiosas, isso não importa, mas a gente está num Estado laico também, ou presumimos que estamos num Estado laico, mas um líder carismático, empático, ele conseguiria mesmo atingir essas pessoas que têm dificuldade de abstrair e tudo mais, porque essa capacidade de abstração também depende do nosso desenvolvimento lá na escola primária, sair do concreto para o abstrato. Então, as pessoas, às vezes, não acreditam. O que é esse vírus? O que é esse bicho? Ele está muito longe delas. Até que o filho morre, até que a mãe morre, até que o irmão morre, até que uma família é dizimada pela doença. Aí eles conseguem concretizar, mas precisa chegar... Então, eu acho que, nesse momento, teria que ter um líder empático, carismático, e que acreditasse nisso também, e que fosse para a rede nacional e dissesse, gente, vamos fazer dessa maneira. A partir daí, vamos fazer comida chegar para o mais pobre, fazer chegar um pouco de máscara para o mais pobre, fazer chegar saúde para o mais pobre nessas unidades extremamente sucateadas. Se a gente liga qualquer jornal no Brasil, seja em TV fechada ou aberta, a gente vê o sucateamento das unidades de atendimento, desde as mais básicas até as mais avançadas, e depois tentar implementar políticas para que daqui a 30, 40, 50 anos não vivamos situação semelhante de novo. Porque a gente só vai mudar uma geração em 30 ou 40 anos. Bem, o Instituto Cidade está tendo o prazer muito grande de te entrevistar. Nós esperamos que este vídeo circule bastante como contribuição ao esclarecimento, ao conhecimento de dados, de fatos, que façam com que as pessoas saibam se posicionar mais no cuidado de si e na preocupação com a coisa pública, com a política. E deixamos a palavra contigo para o que tu ainda entenderes de dizer para nós todos. Bom, inicialmente agradecer o convite, né, e poder estar passando um pouco de conhecimento. Eu não sou doutorada propriamente e não tenho nenhuma experiência em Covid. Eu estou igual a todo mundo, no mundo todo. Algumas pessoas têm um pouco mais de experiência por estarem tratando mais casos. Eu já diagnostiquei alguns pacientes aqui e estou aprendendo com todo mundo. E, principalmente, que a gente mantenha a questão do isolamento social,
o uso da máscara quando possível e lavar as mãos sempre que possível, sempre que possível. E o isolamento sempre que possível.